Vamos lá, senhores. Voltando aí para o nosso terceiro bloco, tá? Sobre o tema reuniões. Nós paramos aqui, ó. Composição da mesa diretora versus proibição de recondução para o mesmo cargo de forma subsequente. O que a gente falou no nosso bloco anterior sobre isso aqui? A Constituição ela estabelece a vedação para a recondução, ou seja, a reeleição, né, do parlamentar para o mesmo cargo da mesa diretora na eleição seguinte, na eleição subsequente. Então, por exemplo, se eu, Fernando, deputado federal, fui eleito presidente da Câmara dos Deputados, nesse primeiro ano aqui, ó, da legislatura, o mandato da mesa, como eu falei, ele tem 2 anos. Na próxima eleição da mesa, ainda dentro da legislatura, eu não posso ser reconduzido, não posso ser eleito presidente novamente, tá ok? Agora só toma cuidado com o seguinte, tá? Isso aqui é peguinha, tá? A Constituição não fala isso, mas os regimentos internos da Câmara e do Senado Federal, eles estabelecem que não poderá o membro da mesa diretora ser reeleito, reconduzido, para o mesmo cargo na eleição subsequente. Até aqui, igualzinho a Constituição fala. Só que ele coloca na mesma legislatura. Por quê? Porque é perfeitamente possível, segundo o regimento interno das casas, da Câmara e do Senado, é perfeitamente possível o presidente, por exemplo, da Câmara, tá, ser reeleito na eleição seguinte, tá, para o mesmo cargo, se a mesma ocorrer em outra legislatura. Pessoal, não entendi. Vem cá, deixa eu te mostrar isso aqui. Presta atenção. A legislatura não é um período de 4 anos? O mandato da mesa diretora, ele não tem um período de 2 anos? Então, olha o que pode acontecer. Legislatura são 4 anos, né? Aqui eu inicio o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano. A partir daqui eu já vou ter outra legislatura. Aí eu vou ter o primeiro ano de outra legislatura, o segundo ano de outra legislatura, o terceiro ano de outra legislatura, o quarto ano de outra legislatura. E assim sucessivamente. Olha só que interessante. Se eu, Fernando, eu fui eleito, levando em consideração que o mandato da mesa diretora ele tem 2 anos, se eu fui eleito aqui, né, no primeiro aninho aqui, ó, o meu mandato vai ser isso aqui, ó, primeiro ano completo, segundo ano completo. Aí no comecinho do terceiro ano eu já tenho que compor outra mesa diretora. Eu tenho que fazer outra eleição para a mesa diretora. E aí esse mandato vai terceiro ano completo, o quarto ano completo, certo? E aqui ele para. Beleza. Se eu, Fernando, fui eleito presidente da Câmara dos Deputados, aqui ó, no primeiro ano da legislatura, você concorda comigo que eu não posso, segundo a Constituição Federal e o regimento interno da Câmara e do Senado, eu não posso ser reeleito para o mesmo cargo na próxima eleição. Por quê? Porque a próxima eleição ainda vai ocorrer dentro dessa mesma legislatura. Certo? Agora presta atenção no pulo do gato. Se eu, Fernando, ao invés de ter sido eleito aqui no primeiro ano, eu fui eleito aqui, ó, no início do terceiro ano da legislatura, agora eu fui eleito aqui, ó, presidente da Câmara dos Deputados. Se eu fui eleito aqui, eu vou ser presidente durante esse período do terceiro ano e do quarto ano, certo? Beleza. Nesse caso aqui, eu poderia ser reeleito de forma consecutiva presidente da Câmara dos Deputados novamente. Poderia. Por quê? Porque segundo o regimento interno, a vedação de reeleição consecutiva ela está se tratando da mesma legislatura. Se for legislatura diferente,
Poderia. Então, olha só. Quando eu fui presidente da Câmara a primeira vez, eu fui do 3º ano da legislatura e do 4º. Quando eu fui reeleito presidente novamente, eu vou exercer a presidência da casa agora por mais 2 anos, só que já é em outra legislatura, porque após o 4º ano aqui inicia-se uma outra legislatura, 1º, 2º, 3º e 4º ano. Então você é presidente do 3º ano, do 3º e 4º ano dessa legislatura e posso ser reeleito ao mesmo cargo no 1º e 2º ano da outra legislatura. Porque olha o que a Constituição falou, olha o que o Regimento Interno fala. Não poderá o membro da mesa diretora ser reeleito para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura. Aqui no segundo exemplo que eu dei, eu já estou pulando de uma legislatura, da legislatura A, para B. Peguei os 2 últimos anos dessa e vou pegar os 2 primeiros dessa. Como são legislaturas diferentes, o regimento autoriza essa recondução para o mesmo cargo de forma seguida, né? De forma subsequente. Tranquilo? O que eu não consigo fazer quando eu sou eleito no 1º ano da legislatura, porque aí como só vou ficar 2 anos, ainda vai faltar 2 para terminar a legislatura, eu não consigo ser reeleito para o mesmo cargo de forma subsequente. Deu para entender? Tranquilo? Beleza. Vamos lá? Tá. Eleição da mesa diretora versus voto nominal ou voto secreto, tá? Nós tivemos um deputado federal, o Kim, se eu não me engano, Kim Kataguiri, né? Pelo Democratas de São Paulo. Esse deputado federal, ele entrou com pedido ali, com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, com pedido liminar, pedindo que o voto para a eleição da mesa diretora fosse um voto nominal, ou seja, aberto. Tá? E o que o Supremo falou sobre isso? Vou traduzir aqui para vocês, tá? O Supremo ele alegou o seguinte, tá? Matérias relativas aos atos de organização das casas legislativas, Câmara e Senado, tá? Ou que digam respeito apenas à interpretação dos regimentos internos, tá? São consideradas de natureza interna corporis e, desse modo, impassíveis de apreciação pelo Poder Judiciário sob pena de violar o princípio da separação de poderes. Traduzindo, tá? Esse deputado ele entrou com mandado de segurança falando, olha, Supremo, tá violando a Constituição, é um absurdo o voto ser secreto, tá? O voto tem que ser nominal, tem que ser aberto, nós temos que saber em quem que o deputado votou para compor a mesa, tal. O Supremo simplesmente, traduzindo, falou o seguinte, não tenho nada a ver com isso. Tá? Essa questão de organização da Casa Legislativa, essa questão ali de interpretação de regimento interno, isso é matéria interna corporis, isso é da conta de vocês. Eu, Supremo, se eu for me meter nisso, eu estou violando o princípio da separação de poderes. Então, senhores, não colou o pedido do deputado, tá? E o voto para a eleição da mesa diretora, ele é secreto, tá ok? Ele não é um voto aberto. Tranquilo? Beleza, vamos lá. Agora vem cá, nós falamos, né, da Câmara e do Senado, a Constituição fala muito da Câmara e do Senado, mas a pergunta é, e como é que funciona nos estados, ou seja, nas assembleias legislativas e nos municípios, ou seja, nas câmaras municipais, né, e também no DF, na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Como é que funciona? Essa regra tem que ser seguida? É uma norma de repetição obrigatória, né? Ou não? Vem cá. Entende o STF que a norma constitucional que estabelece essa proibição de reeleição para o mesmo cargo da mesa diretora, tá? De forma subsequente, não é uma norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do DF dos municípios, tá? Só fazer uma observação que tem aluno que não sabe disso, tá? E é importante saber, tá? Os estados, eles têm Constituição estadual, tá? O estado ele é organizado através das constituições estaduais. Cada estado tem a sua Constituição estadual. Estado de Goiás tem a Constituição estadual do estado de Goiás. Estado do Rio de Janeiro tem a Constituição Estadual do Rio de Janeiro e etc.
O Distrito Federal e os municípios, por não serem estados, eles não podem ter Constituição estadual. Para se organizar, eles vão utilizar, né, uma espécie normativa chamada lei orgânica, tá? Então, lei orgânica no DF e lei orgânica nos municípios é semelhante às constituições estaduais nos estados, tá? São instrumentos normativos em que o ente federado vai se organizar, tá ok? Só isso a título de conhecimento, tá? Mas vamos lá, o que interessa aqui pra gente. Senhores, então olha só. A Constituição, ela trouxe essa regra da vedação, né, de recondução, ou seja, de reeleição para o mesmo cargo na mesa diretora de forma subsequente. E a Câmara dos Deputados e o Senado, através de seus regimentos internos, estabeleceram que essa proibição só vale se for na mesma legislatura. Tá ok. Mas o que interessa pra gente aqui é o quê? Tá? Eu quero saber, os estados, o DF e os municípios, eles têm que seguir essa proibição também, ou eles estão livres para decidir em suas constituições estaduais e leis orgânicas sobre essa vedação ou não, tá? Olha só, tratando-se do poder legislativo estadual, distrital e municipal, poderá ocorrer a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura. Por quê? Porque o STF entendeu que essa norma que veda, né, que proíbe a recondução, a reeleição para o mesmo cargo, na eleição subsequente e na mesma legislatura, ela é aplicada para Câmara e Senado, tá? Ou seja, Poder Legislativo da União. Ela não é uma norma de repetição obrigatória nos estados, DF e municípios, tá? Então os estados, o DF e os municípios, eles vão regulamentar isso aqui da forma que eles acharem melhor. Porém, o STF entendeu que não poderá ultrapassar 2 mandatos consecutivos sob pena de violar os princípios republicanos, tá? E um dos princípios republicanos é o quê? A alternância de poder, tá? A República defende isso. O poder, ele tem que ter, né? Tem que ter alternância. Então por isso que o prefeito só pode ser eleito por 2 mandatos. Por isso que o governador, o presidente só podem ser eleitos por 2 mandatos. Ele não pode ser eleito por um 3º mandato consecutivo, tá ok? E graças ao princípio republicano. Então o que eu acabei de te explicar? Essa regrinha de vedação, tá? Eu aplico para o Poder Legislativo da União. Nos estados, DF e municípios, pode sim ter recondução, que é a reeleição, tá? Para o mesmo cargo da mesa diretora, de forma subsequente e na mesma legislatura. O que eu não consigo aqui, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, tá? Só que aí o Supremo, ele coloca uma regrinha. Ele fala, ó, até pode, porque essa norma que é aplicada para a União não é de repetição obrigatória para os estados e município. Porém, o que eu não posso admitir é que haja reconduções, tá? Para o mesmo cargo e na mesma legislatura aqui, de forma subsequente e sem limite. Ou seja, o Fernando vereador, por exemplo, foi presidente da Câmara Municipal, né? Por 4 vezes consecutivas. Isso eu não admito. O Supremo falou, no máximo 2 vezes, tá? No máximo 2 vezes. Na terceira já tem que mudar, porque senão eu estaria violando o princípio republicano da alternância de poder, tá ok? Agora, para finalizar o nosso tema, de forma bem completa, eu vou trabalhar aqui com vocês, vou mostrar algumas jurisprudências do STF, tá? E a maioria delas eu já até falei, só vou mostrar aqui para vocês como é que tá, como é que o Supremo entendeu, como é que ele estabeleceu entendimento sobre essas matérias. Olha lá, ó. A proibição de reeleição dos membros da mesa da Casa Legislativa na mesma legislatura não é norma de repetição obrigatória, foi o que eu acabei de falar, em relação aos estados, DF e município, pois não se enquadra entre os princípios constitucionais estabelecidos. Então, pode sim o Estado estabelecer ali regra diferente, desde que não ultrapasse
2 mandatos consecutivos para o mesmo cargo, tá ok? Próxima jurisprudência aqui, ó, as constituições estaduais nessa temática gozam de autonomia relativa, ou seja, é permitido apenas uma reeleição, né, ou recondução sucessiva seguida, tá, ao mesmo cargo da mesa diretora da Assembleia Legislativa Estadual, independentemente de os mandatos consecutivos se referirem à mesma legislatura. Então aqui ele está falando, o Supremo, que o Estado pode aplicar regra diferente, pode sim ter recondução subsequente na mesma legislatura para os estados, DF município, mas aqui ele coloca o limite. Aqui ele fala, no máximo, uma vez, ou seja, no máximo, uma reeleição, não podendo ser de forma consecutiva, tá? Sem limitação, beleza? Próxima jurisprudênciazinha aqui, ó, pra gente tomar cuidado. Parlamentares que tenham alguma relação familiar, cônjuge, companheiro ou parentes até 2º grau, tá, com o chefe do Poder Executivo, podem sim continuar a concorrer aos cargos de chefia do Poder Legislativo. Ou seja, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente da Assembleia Legislativa, presidente da Câmara Municipal, tá? Nos âmbitos municipal, estadual e federal. Por que o Supremo entendeu dessa forma? Olha só. O fato... Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a minha esposa, ela seja governadora do estado de Goiás. Só um exemplo. Tudo que eu vou te explicar aqui vai se aplicar para a União, estado, DF, município, tá? Se minha esposa é governadora do estado de Goiás, a pergunta é, ou seja, ela é chefe do Poder Executivo Estadual. E eu sou deputado estadual pelo estado de Goiás. A pergunta é, eu posso ser presidente da Assembleia Legislativa, sendo que a minha esposa, ela é governadora do estado de Goiás? Claro que pode, o STF falou, claro que pode, por quê? Eu estou falando de poderes diferentes, a minha esposa, ela é chefe do Poder Executivo. A eleição do presidente da Assembleia, que no meu caso eu sou deputado estadual, ela é uma eleição que é realizada pelos membros da Casa Legislativa. Então quem vai decidir se eu vou ser o presidente, né, da Assembleia Legislativa, são os meus pares, ou seja, os outros deputados estaduais, com base nas regras ali do regimento interno da casa, tá? O fato de eu ser cônjuge, parente até 2º grau, né, do chefe do Poder Executivo não impossibilita de eu ser eleito presidente da Casa Legislativa, tá ok? São poderes diferentes, tá? Próxima jurisprudência aqui, ó, é inconstitucional por subverter os princípios republicanos e democráticos em seus aspectos basilares, que é a periodicidade dos pleitos, alternância do poder, controle e fiscalização do poder, promoção do pluralismo, etc. O que é inconstitucional? Norma de Constituição Estadual que prevê eleições concomitantes, tá, no início de cada legislatura da mesa diretora da Assembleia Legislativa para os 2 biênios subsequentes. Deixa eu te explicar o que é isso aqui, tá? O que aconteceu? Nós tivemos um estado que ele tentou fazer o seguinte, tá? Ele criou uma regra na Constituição Estadual onde ocorreria a eleição da mesa daquela Assembleia Legislativa da seguinte forma. A legislatura não é um período de 4 anos? Legislatura é um período de 4 anos. Como o mandato da mesa diretora tem um prazo de 2 anos, eu tenho que fazer 2 eleições, não é isso? 2 eleições. Primeira aqui por 2 anos, legislatura 4 anos, eu preciso de outra aqui para mais 2 anos. O que esse estado específico fez? Ele criou uma regra na sua Constituição Estadual dizendo que aqui, no primeiro ano, os parlamentares, os deputados estaduais, iriam
eleger, já de cara, as duas mesas diretoras. Quem iria compor a primeira mesa diretora nos 2 primeiros anos e já decidir aqui, já eleger aqui a mesa da segunda parte aqui, ó, dos 2 últimos anos da legislatura. O que o STF falou? Negativo, isso é inconstitucional. Tem que ser feita eleição aqui no primeiro ano e também aqui, ó, nos 2 últimos anos. São 2 eleições diferentes e elas devem ser feitas separadamente. Você não pode, tá, fazer uma eleição e já definir as 2 mesas, tá? Faça uma aqui para os 2 primeiros anos e faça outra aqui para os 2 últimos anos. Todos entenderam? Então o STF entendeu através do informativo 1128, né? 1128 de 2024, recentíssimo, tá? Recentíssimo isso aqui, tá? Que fere sim a Constituição, tá? Essa norma constitucional, essa norma na Constituição Estadual que prevê essa eleição concomitante, tá? Ao mesmo tempo, para os 2 biênios subsequentes, tá? Os 2 grupos de 2 anos, tá ok? Tem que ser separado. Senhores, com isso nós trabalhamos de forma completa, tá? Rico em jurisprudência, analisando texto por texto, dispositivo por dispositivo constitucional acerca das reuniões, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que cai em prova, tá? Olha essa questãozinha aqui, ó, que eu trouxe para trabalhar junto com vocês, tá? A respeito do Poder Legislativo, consideradas as competências e atribuições das casas legislativas que o compõem, julguem os itens a seguir. Vamos lá. A mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado Federal. Certo ou errado? Certo. Certinho, não é isso? A Constituição, ela estabelece a composição da mesa do Congresso. Quem estabelece a composição da mesa da Câmara e do Senado é o regimento interno das casas e a eleição que eles vão realizar lá, tá? Mas a do Congresso Nacional é a própria Constituição. E ela fala o quê? Que o presidente do Congresso é o presidente do Senado Federal. Beleza? Então essa alternativa aqui está correta. Vamos para as próximas. Nas sessões unicamerais, os debates e as votações devem ser realizados com todos os membros do Congresso Nacional em uma mesma sessão, embora os votos devam ser apurados em separado, isto é, por cada casa legislativa. Errado. Ele misturou tudo, ele misturou o conceito de sessão conjunta com o conceito de sessão bicameral e sessão unicameral. Ele misturou tudo. Vem cá. O que faz uma sessão ser conjunta? Isso aqui, ó. Olha lá, ó. Debates e votações devem ser realizados com todos os membros do Congresso Nacional em uma mesma sessão. Isso é o conceito de sessão conjunta. A alternativa está falando que nas sessões unicamerais, os debates e as votações devem ser realizados, né, com todos juntos, tal. Aí olha só. Embora os votos devam ser apurados em separado. Quando os votos são apurados em separados, né, eu tenho aqui o conceito de sessão bicameral. Se os votos são contabilizados separadamente, sessão bicameral. Se os votos são contabilizados em conjunto, sessão unicameral. Então a questão está errada, tá? Sessões unicamerais, os votos não podem ser contabilizados de forma separada. Isso é o conceito de sessão bicameral. Sessão unicameral, os votos são contabilizados de forma conjunta. Então por isso que essa alternativa aí, né, essa assertiva está errada, ok? Terceira. As matérias que sejam de competência exclusiva do Congresso Nacional, calma, aí você tem que fazer remissão lá para as primeiras aulas de Poder Legislativo, tá? Quando eu falo de competência do Congresso Nacional, eu tenho 2 grupos. Eu tenho as competências legislativas do Congresso Nacional e eu tenho as competências exclusivas do Congresso Nacional. É isso?
As competências legislativas do Congresso Nacional são aquelas que o Congresso Nacional ele vai tratar, ele vai criar lei, ou lei ordinária ou lei complementar. E aqui na competência legislativa tem sanção ou veto presidencial. Ou seja, eu vou consultar o presidente da República. Já nas competências exclusivas, o Congresso Nacional ele não vai elaborar lei. Ele vai elaborar decreto legislativo. E aqui, diferentemente das competências legislativas, é sem, né? Eu não tenho, né, a consulta presidencial. Ou seja, o presidente ele não vai ser indagado acerca da sanção ou veto. Não é isso? Lembraram? Tá. Então vamos ver o que ele quer. As matérias que sejam de competência exclusiva do Congresso Nacional, ele está falando isso aqui, ó, exigem sessões conjuntas de ambas as casas legislativas, assim como ocorre na inauguração de cada sessão legislativa. Vem cá, quando eu trabalhei com vocês as hipóteses de sessão conjunta, né? De sessão conjunta, por exemplo, veto, para decidir sobre veto do presidente, para a inauguração da sessão legislativa, para inaugurar os trabalhos legislativos ali do ano, é isso? Algum momento eu falei para vocês que competência exclusiva do Congresso tem que ser em sessão conjunta? Eu não falei isso para vocês. Então, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado, tá? O que faz a sessão ser conjunta não é tá exercendo competência exclusiva. Isso não existe, tá? Sessão conjunta é para deliberar sobre veto, inauguração de sessão legislativa, tá? Entre outros casos, tá ok? Então, olha só. Vamos lá. Então, a 1 está certa, a 2 e a 3 estão erradas. Qual o gabarito? Apenas o item 1 está certo. Porque os outros dois estão errados. Tranquilo até aqui, senhores? Pessoal, com isso, nós finalizamos o tema reuniões, tá? De forma bem aprofundada, trabalhando até alguns tópicos aqui de regimento interno da Câmara e do Senado, tá? Basta você revisar, fazer questões, tá? Que vai dar tudo certo. No nosso próximo encontro, eu peço para você tomar muito cuidado, que nós vamos trabalhar comissões, tá? E aqui eu tenho um dos temas que mais cai em prova, talvez seja o tema mais cobrado de Poder Legislativo, que é uma comissão específica chamada Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? CPI. Nós vamos ver do que consiste uma comissão, o que é isso, tá? Qual o conceito de comissões. Você vai aprender comigo que existe a possibilidade de uma comissão, né? Ela, por si só, já aprovar um projeto de lei, sem precisar esse projeto de lei ser submetido à deliberação em plenário, ou seja, diante de todos os parlamentares. Quando isso acontece, você vai aprender comigo que se isso acontecer, é possível eu derrubar isso aqui e fazer com que esse projeto vá para plenário. Tudo isso a gente vai aprender no nosso próximo encontro, que a gente vai tratar sobre comissões, tá ok? Hoje nós finalizamos aqui o tópico reuniões. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente está disposto, tá? A ajudar você que está se preparando para o concurso público, seja qual for o seu objetivo. E o que eu tenho para te dizer é que não desista, tá? Às vezes você está assistindo a matéria pela primeira vez, sentir um pouco de dificuldade, isso é normal, tá? Basta você revisar, rever o conteúdo, assistir a aula novamente, revisa, faz questões, errou, corrige. A preparação, ela ocorre dessa forma, tá? Se a gente lesse, desse uma olhadinha ali rápido e já entendesse o conteúdo de cara e nunca mais esquecesse aquele conteúdo, não precisar de revisão, todo mundo era servidor público, tá? Não é fácil, o processo ele é longo, e o que eu tenho para te falar é curta o processo, tá? Curta o processo, faça o seu melhor, tenha calma que tudo vai dar certo. Não passe em concurso público o mais inteligente. Passe em concurso público o mais dedicado, o que não desiste, o que acredita e é teimoso ali e persiste na sua preparação, tá ok? Eu agradeço a presença de todos vocês, um grande abraço e até o próximo encontro.